Para analisar como as rochas são deformadas, precisamos verificar um gráfico que relaciona a pressão hidrostática versus a temperatura, onde as rochas deformadas situam-se entre o limite de baixa pressão e alta temperatura e alta pressão e baixa temperatura. Iniciaremos nossa análise com uma amostra sem deformação. E à medida que a rocha sofre uma compressão, ela se deforma sob condições representantes na crosta superior, também denominada de rupture, indicando que um mármore, que corresponde à rocha analisada, se comporta de maneira frágil em ensaios de laboratório, equivalente a profundidades rasas. O resultado é um conjunto de par de fraturas conjugadas, onde o eixo da tensão principal corresponde à bissetriz do ângulo agudo do par conjugado de fraturas. Prosseguindo com a deformação, essa rocha passará por uma transição rupture-ductile e se deformará como um sólido plástico, ou seja, a amostra será comprimida em condições de crostas mais profundas, resultando numa deformação por estiramento dúctil em profundidades maiores. Aumentando as condições de pressão e temperatura, a rocha sai do estado plástico para um líquido viscoso, representando condições do manto terrestre. Em síntese, a figura ilustra um mármore submetido a forças compressivas e o resultado dessas forças compressivas associada à deformação, inicialmente em regime rupture, caracterizado por um sistema de fraturas conjugadas, onde a tensão máxima aplicada é verificada na bissetriz do ângulo agudo dessas falhas conjugadas e, consequentemente, com o aumento da deformação em profundidades maiores, o mármore deixa o regime rupture e passa para o regime dúctil, onde se deforma como um sólido plástico. Dessa forma, podemos analisar a deformação das rochas através de um gráfico de tensão e deformação. Nela é verificado que, à medida que a tensão aumenta, a deformação também aumenta em um regime elástico, que significa que uma rocha que é deformada nesse regime, ela tende a voltar ao seu estado original não deformada, quando cessada a tensão aplicada, e posteriormente o limite superior desse regime elástico é representado pelo limite de resistência, que é variável e depende da composição dessas rochas, e marca a transição entre o regime elástico e o regime plástico, onde a rocha adquirirá uma deformação permanente, seja em regime rupture, fraturando-se, ou em regime dúctil, ocasionando um encurtamento e um estiramento nas rochas. Dessa forma, o limite de resistência vai depender da composição mineralógica das rochas, ou seja, cada mineral e cada rocha resultante se comportará de maneira diferenciada em relação à deformação, caracterizando o que se chama de reologia. Entendam como tensão a força aplicada nas rochas em uma determinada área. Portanto, algumas rochas são mais resistentes do que as outras. A figura mostra uma sucessão de camadas de arenitos e folheiros submetidos a uma deformação, cujo resultado é uma dobra, como verificado na fotografia. Uma rocha dita competente quando elas são rígidas, como nos arenitos, e tendem a se quebrar através de uma série de fraturas juntas ou falhas. Já uma rocha dita incompetente, como nos folheiros, quando elas são plásticas e tendem a se dobrar e desenvolver planos de clivagem e foliação. Dessa forma, podemos dizer que os arenitos são competentes, pois verifique na fotografia que eles tendem a manter a espessura e tendem a se romper, quebrando-se. Já os folheiros são ditos incompetentes e tendem a ser mais delgados nos flancos, mais espessos nas cristas, além de não desenvolver com facilidade rupturas ou fraturas. Do gráfico de tensão versus taxa de deformação, podemos determinar os principais fatores que determinam se uma rocha se rompe ou se flexiona. Inicialmente mostraremos um gráfico que ilustra uma deformação sob a temperatura constante de 25 graus Celsius e sendo submetida a diferentes pressões de confinamento. Percebam, quanto menor a pressão de confinamento, as rochas tendem a se romper, estando em níveis crustais inferiores e regime rupture. E aumentando a pressão de confinamento, as rochas tendem a se comportar de maneira mais dúctil. Em síntese,
Com o aumento da pressão litostática, as rochas ficam mais resistentes à deformação. Dessa forma, podemos marcar um limite que separa as rochas que se deformam sem ocorrência de ruptura em regime dúctil se as pressões de confinamento forem muito elevadas. As rochas que se quebram e se deformam de maneira frágil, associadas a pequenas pressões litostáticas. No segundo exemplo, temos o mesmo gráfico que ilustra uma deformação sob uma pressão litostática constante de 40 megapascal. Mantendo-se essa pressão constante e variando-se a temperatura, percebe-se que com a diminuição da temperatura as rochas ficam mais rígidas e tendem a se quebrar, enquanto que com o aumento da temperatura as rochas se deformam como um sólido plástico. Em síntese, com o aumento da temperatura, a tendência é que as rochas se deformam mais facilmente, ou seja, um menor esforço será necessário para causar uma deformação. Podemos, então, delimitar uma região onde as temperaturas são mais baixas e o comportamento é mais rúptil, de uma região onde as temperaturas são mais elevadas e as rochas se comportam de maneira dúctil. A terceira é a análise associada a um gráfico que ilustra uma deformação sob condições de velocidade de deformação variáveis. Percebam que com o aumento da velocidade de deformação, quanto menor a taxa de deformação, maior a facilidade das rochas se deformar de maneira dúctil. Quanto maior a velocidade de deformação, a tendência das rochas será de uma deformação rúptil. Entendam como taxa de deformação a deformação ocorrida em uma rocha durante um certo intervalo de tempo. Ou seja, quanto mais rápido for essa deformação, a tendência das rochas será deformar de maneira rúptil, enquanto que quanto menor for essa velocidade, mais fácil será a deformação dúctil.